um pouquinho do Galo, do planejamento preliminar do Galo para 2026 e além disso, tá, galera? Vou falar também do copo meio cheio hoje. Será o que tirar do jogo de ontem do Atlético contra o Bolívar, né? Quais são as coisas boas que a gente pode tirar da partida, tá bom? Então, fique ligado, mas antes, claro, lembre-se, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. E se vocês puderem dar essa moral aí, vai ajudar demais. E além disso, tem todas as minhas outras redes sociais aqui destacadas no vídeo. É só você seguir lá, falo de futebol todos os dias e aqui no YouTube 2 vídeos por dia, de manhã e à noite. Beleza? Vamos lá. Vamos falar primeiramente do planejamento, pode ser? Do planejamento. Então vamos ver aqui, ó. O planejamento do Galo para 26, né? O Menin, ele recentemente falou sobre isso e ele trouxe algumas coisas. Vamos lá. Antes disso, o Atlético mandou embora o coordenador de performance, né? Após 43 dias, o Omar Feitosa. O Cuca trouxe ele e ele foi mandado embora, né? Bem mandado embora, na minha opinião, bem, né? O Atlético, se realmente não se encontrava bem fisicamente, ele é o coordenador de performance, algum problema tem ali, né? Mas vamos lá. Opa, cadê o... Ih, caralho. Aqui, peguei. Então eu vou pegar, porque essa matéria do GE, o Atlético inicia planejamento preliminar de 25. Do elenco para 26, desculpa. Rafael Menin falou sobre o trabalho de Sampaoli. A gente normalmente começa o planejamento do ano seguinte no mês de setembro. Então eu diria que o pontapé inicial já foi dado. Atlético começou neste mês o planejamento de futebol para o Clube 2026, recém-contratado pelo do Clube Técnico Jorge Sampaoli. Assim, o departamento investirá o departamento de futebol, investidores e SIGA já começaram a estudar a montagem do elenco para a próxima temporada. Eu não sei porque, pra mim tinha que ser só o departamento de futebol e o SIGA, não faz sentido ter os investidores, né? Mas tá. Em conversa com o GE, Rafael Menin falou sobre o início da nova passagem de Sampaoli, planejamento, expectativa de trabalho grande e duradouro. Vamos lá. Já tem uma conversa preliminar. Eu estou no conselho, no comitê, mas a gente normalmente começa o planejamento no ano seguinte, no mês de setembro. Então eu diria que o pontapé inicial já foi dado. Questionado sobre a reformulação do elenco, ele falou: não se pode falar em reformulação. Todo ano a gente faz algum ajuste natural e vamos fazer isso com muita técnica, com muito debate, como a gente tem feito nos últimos 4, 5 anos, entre erros e acertos. Acho que tem mais acertos do que erros. O que a gente espera é fazer um pouquinho melhor. Início do trabalho, acho uma escolha boa, viu? Muito trabalhador, muito intenso, tem um treino de muita qualidade e também acho que vai dar bons frutos, mas não nada do dia pra noite, tá? Eu acho que está muito alinhado com o modelo de jogo que queremos, com o modelo de trabalho que vai ao longo do ano e vamos ter uma evolução coletiva gradativa. As pessoas, aí ele fala pra terminar, as pessoas fazem afirmações de forma muito irresponsável, sabe? Ele falou de intensidade, mas de modelo de jogo, os parâmetros físicos, não tem nada fora do padrão. É pouca lesão, é quilômetro por jogo, isso é bobagem. Quilômetro por jogo. Isso é bobagem. As pessoas de forma muito irresponsável colocam logo em xeque um trabalho que é feito todo dia e fica por isso mesmo, né? É uma pena que isso aconteça na indústria do futebol. A gente fica surpreendido. Enfim, beleza, não falou nada demais aqui. Basicamente, é um padrão dos clubes começar o planejamento de 26 a partir do mês de setembro, né? E o Atlético começou esse planejamento pensando, claro, principalmente em elenco. Só que aí existe uma questão, porque eu acho que o Atlético ele vai ter, e eu acho que primeiro, antes da gente entrar em elenco, eu acho que o Atlético fala em duas situações. A primeira delas, orçamento. A questão orçamentária, se o Atlético for Libertadores, é tanto. A questão orçamentária, se o Atlético não for, é outra. Isso quer dizer o quê? Você tá falando que o Atlético está pensando em Libertadores, Matheus? Não, tô falando que se o Atlético ganhar a Sul-Americana, que com certeza eles colocam isso como possibilidade, que vai ser uma coisa difícil, mas pode acontecer, o Atlético tem um tanto de dinheiro. Então isso muda muito o planejamento. Claro, mas a gente tá brigando para não cair, você tá falando isso. Não, o brigar para não cair é uma outra situação. Cair é tenebroso e eu tenho certeza que eles não estão planejando isso neste momento. Mas, dependendo do que aconteça daqui para frente, é óbvio que isso tem que ser previsto. Mas independente disso, bota 3 cenários. Um cenário para Libertadores, um cenário para Brasileirão e Copa do Brasil e Sul-Americana e outro cenário caso rebaixado.
tem 3 cenários completamente diferentes, com toda certeza de orçamento. Mas trabalhando mais otimista nos 2 primeiros, eu acho que isso existe e muda algumas coisas. Porque se for para Libertadores, tem um tipo de investimento maior. E tem jogadores que você quer ou não mantém. Até o final do ano, eu acho que o Atlético vai ter uma boa leitura do quadro de jogadores. Porque claramente a gente sabe que foi muito mal feito o elenco do Atlético. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu acho que o São Paulo ele vai atrás, vai entender como quer jogar primeiramente, vai entender se o Caio Paulista vai render com ele ou não. Tá, provavelmente não, então devolve. Lateral direito, vai atrás de um ala direito, não vai atrás de um ala direito, vai atrás de um ponta direito, não vai atrás de um ponta direito. Vai estar entendendo essas situações. O primeiro volante vai ter que contratar. O centroavante, como é que vai ser? Vai apostar mesmo só Hulk e João Marcelo? Vai ter outro? Rony? Enfim. Eu acho que o Atlético ele vai ter que entender alguns jogadores. Rony, Júnior Santos, Dudu, Scarpa. O que fazer com esses jogadores? O que o São Paulo ele quer e o que o São Paulo ele não quer. Isso vai começar a ser botado em xeque a partir de agora. Isso não aconteceu ainda. Mas o Atlético ele faz com certeza um monitoramento, porque tem posições e tem jogadores que já foram oferecidos, já tem jogadores que foram mostrados. Eu acho que o Atlético está fazendo um mapeamento disso e planejando orçamento para o ano de 2026. Esse é um primeiro ponto. E eu acho que tem que ser feito mesmo. Eu acho que é bem devagar, bem aos poucos, mas para mim o Atlético tem que mudar muita coisa. E sim, eu reformularia muita coisa desse elenco. Por exemplo, entender se esses laterais ele conta ou não, contrataria mais um zagueiro, não manteria o Vitor Hugo, entenderia quais jogadores da base a gente vai subir para compor ou não esse elenco, precisa de um reserva pro Arana, precisa de dois volantes, vai desfazer de algum, vai conseguir desfazer do Vera? Se desfaz do Vera, sabe? Igor Gomes e Scarpa, beleza, vai trazer mais um, gostaria de trazer 2 pontas direita, o ponto esquerda, o Coelho vai voltar, não vai, como vai ser? Eu acho que tem alguns entendimentos que o Atlético precisa reorganizar e pensar melhor. Tá? Então acho que é basicamente isso o planejamento. Sobre o Coelho, é triste a lesão, né? Uma lesão séria, ligamentar, também de quebra de osso, de fratura, bem complicada, força para ele, força para a família. Mas falando do jogo, o que se pode tirar do jogo de ontem? O que se pode tirar de positivo do jogo contra o Bolívar? Cara, primeiro, o resultado em si ele não é ruim. O resultado em si ele é bom. O Atlético volta vivo. Se a gente, antes do jogo, se a gente apertasse minha mão e falasse, 2-2, beleza? Beleza. Você volta vivo, você não vai jogar na altitude, você entendeu que o Bolívar tem alguns problemas, principalmente defensivos, mas não é um time bobo, isso é um fato. Mas o resultado em si não é ruim. Ele foi frustrante. Por que ele foi frustrante? Porque o Atlético, pelas circunstâncias do jogo, o Atlético abriu 2-0. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Atlético tinha mais de um jogador durante boa parte do segundo tempo. Terceiro ponto, o Hulk errou um gol bizarro para fazer o 3-2. Então, a vitória era óbvio que era mais importante, seria melhor. Então, por isso, todo mundo volta com esse ar de frustração. Mas, se você for pegar na entrelinha, você for entender o que aconteceu, cara, não é um resultado ruim. Não é um resultado ruim. Pegando um copo meio cheio, não é um resultado ruim. E teve algumas melhores. Pela primeira vez, eu vejo um padrão tático do Atlético depois de muito tempo. Um padrão de estratégia de jogo, de ideia de jogo. O Atlético tem uma ideia clara de fazer 2 linhas, uma de 5, uma de 4 e o Rony, e se defender bem com alguns gatilhos quando rouba a bola, de acelerar, tanto pela esquerda, com os dois alas partindo, como os pontas e os meias chegando à frente. E isso já mostra que tem um desenho tático. Defensivamente, no primeiro tempo principalmente, o Atlético foi bem. Nas bolas paradas, o Atlético conseguiu segurar muito bem o Bolívar. O problema foi o segundo tempo. Segundo tempo, uma desconcentração bizarra do Arana. Escanteio bizarra. Foi muito mal no escanteio, uma desconcentração bizarra. O Bolívar faz o gol. E depois que o Bolívar faz o gol, o Atlético sente. Sente emocionalmente, sente mentalmente, a confiança é abalada. E o Bolívar vem pra cima e 2 lances de desatenção, uma bola na mão e uma outra bola, que pra mim o do Igor Gomes foi mais problemático, não, mas foi mais falta de concentração do que a do Lianco. Acho que ele tem mais culpa que o Lianco nesse sentido, esse pênalti, e aí o Bolívar conseguiu empatar, e o Atlético teve oportunidade de contra-atacar, teve alguns contra-ataques que poderia trazer, mas isso, cara, o Paulista foi uma boa notícia, fez uma ótima partida ontem, foi bem no jogo, fez uma boa partida, conseguiu expulsar o jogador, foi bem. Gostei da partida do Scarpa, o Rony também achei que foi bem, Vitor Hugo fez uma boa partida, o Arana defensivamente no segundo tempo foi mal, mas depois o Atlético
conseguiu dar algumas respostas. Achei que o São Paulo, as mexidas não surtiram tão o efeito que ele gostaria, mas o primeiro tempo já mostrou uma melhora, principalmente de postura. E eu acho que o São Paulo tem um caminho por ali. Por exemplo, contra o Botafogo, eu acho que eu faria uma estratégia bem parecida do que foi contra o Bolívar, porque o Atlético não tá tão legal ainda, tão confiante. Mas é isso. Então dá para tirar um saldo positivo, além do resultado, mas também de performance, principalmente no primeiro tempo, performance de postura, principalmente de ideia de jogo, estratégia. O Atlético mudou algumas coisas e isso é importante. A gente precisava sair daquele lugar de estagnação que estávamos. E não, espero que não voltemos tão cedo. Beleza? É mais ou menos isso. Então tem sim o saldo positivo, tem algumas coisas que fazem muito sentido, que foi muito legal e que espero que o São Paulo continue trabalhando e melhorando cada dia mais o nosso Galo. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis.